A paz do Senhor, amada igreja, em nome de Jesus, vamos dar início a mais um culto, tarde da bênção, né? Hoje, quinta-feira, culto de libertação. Você que está nos assistindo em casa pela live, que Deus possa te alcançar, que a sua palavra possa trazer até você a libertação no nome de Jesus. A vocês que estão presentes aqui no culto, que Deus possa abençoar grandemente nessa tarde, em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós entramos neste momento em Tua santa e gloriosa presença. Pai querido, eu peço que o Senhor tome a direção deste culto, a direção de tudo o que vai acontecer, meu Pai, de cada palavra que sair da minha boca, que ela não seja do homem, que ela não seja palavra humana, mas que ela venha sair dos céus, Pai. Tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos a transformação de vida, ligamos a cura, ligamos a transformação de vida desta pessoa, Pai. Que o Senhor possa operar maravilhas nesta tarde. Oh, meu irmão, minha irmã, fale com Deus agora, feche os seus olhos. Você veio nesta tarde buscar uma resposta para Deus, você veio buscar uma resposta do céu, então coloque-se diante dele, com os olhos fechados. Ele disse na sua palavra, que tudo quanto nós pedirmos em teu nome crendo, ele nos faria. Oh, meu Pai poderoso, que o Senhor possa, meu Pai, enviar o teu poder nesta tarde, sobre cada pessoa que está presente neste culto, como aqueles que estão a caminhos, como aqueles que estão em suas casas, assistindo pela live, meu Pai, que o teu poder possa alcançar esta pessoa, segundo as necessidades que ela precisa. Oh, meu Pai poderoso, estenda o teu poder, a tua virtude sobre esta pessoa que almeja uma cura, esta pessoa que passa por um problema de saúde, meu Pai, que ela já foi até desenganada pelos médicos, ela já recorreu à medicina em todos os lugares, mas Senhor, ela não alcançou uma resposta. Talvez, meu Pai, o alcance da mão humana encerrou, mas a tua palavra diz que o que é impossível ao homem é possível para ti, Pai, e nós estamos aqui para recorrer perante o Senhor. Manifesta o teu poder nesta tarde, para que o milagre aconteça na vida desta pessoa que te busca, na vida desta pessoa, Pai, que crer em ti. O Senhor disse na tua palavra, Senhor, que aquele, Senhor, que tem fé no Senhor, oh meu Pai, o Senhor disse que os que te buscam serão galardoados, serão recompensados. Então manifesta o teu poder sobre a vida desta pessoa agora, manifesta o teu poder, as virtudes, Pai, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, para que ela seja transformada. Oh, meu Pai querido, nós te agradecemos e temos a certeza, Pai, que o milagre já chegou diante dessa vida. A tua palavra diz, Pai, que os que estão no Senhor, aqueles que conheceram a tua palavra, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, Pai, nova criatura é. O Senhor disse, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que esse novo venha a ser revelado na vida dessa pessoa através da tua palavra. Oh, meu Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração agora através deste louvor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa receber esta adoração que acontece agora no teu altar. Receba essa adoração, Pai, porque nós estamos aqui para oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Tua palavra diz que é o culto racional, Pai. Dirige tudo que vai ser feito. Usa os teus servos em nome do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor nessa tarde
Agora se desligue de todos os afazeres da sua casa e entregue ao Senhor o louvor que Ele merece. A gente vai começar entoando esse louvor que fala nada além do sangue. E nós sabemos que nós só estamos aqui pelo sacrifício de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus aspergido naquela cruz, derramado por nós não teríamos direito ao Pai. Então cante esse louvor, lembrando desse sacrifício, crendo com fé, porque Deus quer realizar milagres nessa tarde. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Adore ao Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Esse sangue te lava. Aleluia. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Foi pela morte dele que você tem vida. Aleluia. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz branco como a neve. Que nos É o faz sangue de Jesus que nos brancos aceita diante como do a Pai. neve, Só tem acesso a Deus pelo aceitos sangue. Aleluia. como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por causa desse sangue, você pode dizer isso agora. Eu sou livre. Eu sou livre. Pecado é livre da morte. Nada além do Aleluia. sangue, Condenação sobre nada a além do sangue de Aleluia. Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Foi por conta do sacrifício dele que você tem acesso ao Pai. Você pode dizer nessa tarde: eu sou livre, eu sou liberto. Aleluia. É uma tarde de
libertação das amarras do inimigo. O inimigo, ele tenta dizer para você que você está preso, mas você não está. Jesus morreu para te dar liberdade. Aleluia. Se apegue ao sacrifício do Senhor. Receba Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Para sempre o Senhor é exaltado. Aleluias. Ele morreu, mas ele não está morto, irmão. Ele morreu, ele pagou pela sua vida, pela sua salvação, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e é esse Deus vivo que nós adoramos nessa tarde. Aleluia. Bendito seja, Senhor. Aleluias. O universo chorou, ele morreu, mas ele não ficou pendurado no madeiro, ele não ficou lá no sepulcro. Ele saiu, a pedra rolou no terceiro dia, e ele saiu vivo, e foi ao céu preparar a nossa casa. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou o seu pecado, ele levou a sua culpa, ele levou os seus vícios, ele levou tudo aquilo que tem te prendido. Então, entrega, coloque na cruz, está lá. Aleluia. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante aleluia nessa hora. Bendiga ao Deus da sua salvação. Ele morreu por você. Ele quer salvar você nessa tarde. Aleluias. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Seja bendito, Senhor, nessa tarde. Receba a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Grandes coisas estão por vir nesse lugar. Aleluia. Deus quer fazer grandes coisas nesse lugar, na sua vida que está assistindo a gente. Oh, Deus. Esteja trabalhando em cada coração, Espírito Santo. Venha sobre cada necessidade, Jesus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, é o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Creia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer na sua vida nessa tarde. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é vivo. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Já está acontecendo. O Espírito Santo já tem tratado corações. Eu creio pela fé que você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberto. Aleluia. Receba do Senhor aquilo que Ele veio derramar sobre a sua vida nessa tarde. Louvado seja. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. A palavra foi liberada nessa tarde. Grandes coisas vão acontecer aqui. E vão acontecer na sua vida se você tomar posse da palavra que o Senhor já liberou. Então, meu amado irmão, abra o seu coração nessa hora para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado aos irmãos. Nós já vamos voltar já com o louvor novamente para buscarmos a presença de Deus. Amém, irmãos? Você pode abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16. No versículo, a partir do versículo 7, nós vamos começar a ler. Obrigado. Graças a Deus. Hoje eu estou com uma sede, hoje eu estou bebendo água toda hora. Isso é bom, né? É bom beber água. Nós estamos, amados irmãos, neste culto de quinta-feira, que é o culto Tarde da Bênção. O que é bênção? É tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Amém? A salvação deve ser o primeiro foco, primeiro lugar na nossa vida, porque é uma direção de Deus. A palavra diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós temos esse foco de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo muda na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, que os que estão em Cristo, aqueles que estão na palavra de Deus, eu vou ler já, os que estão na palavra de Deus, ele diz, nova criatura é. Os que estão em Cristo quer dizer, a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Ele era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne, né? E habitou entre nós, quer dizer, ali descreve toda a obra que Jesus fez na terra, obra salvadora. Então é o próprio verbo, a própria palavra. Então, quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz, foi o princípio da mensagem de hoje, nova criatura é. Mas isso não é uma mágica. A libertação de uma pessoa não é uma mágica. Tem pessoas que elas estão presas no mundo das drogas, no mundo da bebida, da imoralidade, no mundo do sofrimento, no mundo das enfermidades. É uma situação de sofrimento.
Então, a pessoa não aguenta mais, ela quer uma mudança. Mas para isso, quando Jesus nos convidou para uma mudança, ele disse assim, olha, vinde a mim. Então tem a parte que o ser humano tem que fazer. Deus já fez a dele, na cruz do Calvário, ele nos salvou, levou seu filho ali onde todas as nossas maldições ele levou as nossas enfermidades, as feridas que ele sofreu nos trouxe a cura, veja que ele já nos deu. Mas nós temos que vir a palavra tem que ser escrita em nossa vida, diga amém. Para isso, é nós que temos que andar nela, nós temos que fazer a nossa parte, renunciar à nossa própria natureza, à nossa própria vontade. Muitos que estão já há um tempo aqui na casa de Deus, sabem a vida que tem hoje, que é constante luta contra a sua própria natureza, contra seu próprio ego, é ou não é? O maior inimigo nosso, o maior é nós mesmos, é a nossa natureza corrompida, que sempre quer dar uma sugestão na nossa vida para nós errarmos. Mas nós temos uma direção de Deus para acertarmos o alvo. E a palavra diz que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Então entenda, se nós estamos em Cristo, nova criatura é. Essa nova mudança em nossa vida é que vai dizer se nós estamos em Cristo ou não. Quem entendeu? Então a Bíblia, eu sempre chamo a Bíblia de manual da vida. Manual ele ensina como que se utiliza a vida. E ele traz restrições também de coisas que não se pode fazer, porque prejudica o aparelho. Não é assim o manual? Todo manual que você utiliza, ele é assim, ele te mostra como você usa e te mostra como não pode usar, porque você pode danificar. A Bíblia é a mesma coisa. Jesus disse, não erreis, os devassos, os adúlteros, os incrédulos, os mentirosos, os abomináveis, não vão herdar o reino de Deus. Aí fala, você quer ser assim? Pode ser. Só que não pode herdar o reino de Deus. Só que nós queremos o reino de Deus, então não pode ser assim. Olha só como a Bíblia é um manual da vida. E para que a gente possa ser essa pessoa de estar em Cristo, nós temos que seguir ela. Existem alguns trajetos na Bíblia, que eu chamo de trajetos porque são situações que nós temos que colocar em prática em nossa vida, para que dentro de nós mude. Porque se dentro de nós mudar, isso vai ser refletido na nossa vida. Por exemplo, eu vou falar o que o meu coração está cheio. Depende do que eu vou me alimentar, que ele vai se encher. Posso estar dentro da igreja, mas se lá na televisão eu me alimento de coisas erradas, dentro de mim vai estar podre. Por isso que Jesus, ele disse que alguns eram como sepulcros caiados. Era pintado bonito por fora, mas dentro estava cheio de bicho, podre. Então depende do que eu me alimento, depende do que eu falo. A Bíblia fala o que a boca fala, está cheio o coração. Então é aí que nós identificamos o que está saindo da minha boca. Olha, está saindo coisa errada, então eu preciso purificar meu coração, porque está vindo dele. E aqui, através do ministério de Asaf, nós aprendemos algumas coisas que se nós colocarmos em prática na nossa vida, a nossa vida vai demonstrar que estamos em Jesus, que somos nova criatura. Eu vou ler uma parte aqui meia longa, depois nós vamos orar. E depois vamos continuar com mais direção de Deus. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. Vamos ler até o 16. Diz assim: Então naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Isso deve ser coisas que devem existir em nossa vida. Louvai ao Senhor. Olha a direção, o conselho dado. Louvai ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecida as suas obras. Ele diz assim, entre os povos. Então, quando a gente pensa louvar, é exaltar, é todas as oportunidades que nós temos de falar de Jesus para as pessoas,
E quando ele diz assim, fazei conhecidas as suas obras, entenda uma coisa, para mim vir aqui, falar dessa palavra, eu saí do serviço, era 1h20 da tarde, corri em casa, tomei um banho e corri para cá, mas era 5 horas da manhã, eu estava lendo, para colocar isso aonde? Dentro do coração, quem falou? Amém. Dentro do coração, então entenda, se eu fiz isso de manhã, então isso está aqui dentro. Mas se de manhã eu tivesse brigado, enchido o coração de ódio, aí eu viria aqui para vocês e falava, o que vocês estão fazendo aí? O que eu iria transmitir para vocês? No meu semblante, vocês iam ver o que estava dentro. Já viu uma pessoa com ódio? Quem já viu? Você quer ver ela sorrindo, não tem como nem se forçar. Nem se forçar. Você vê que aquilo é forçado, porque não está vindo do coração. Aí você olha para a pessoa e fala, você está tudo bem com você? Porque é refletido. O que está dentro de nós é refletido. Quando ele diz, louvai ao Senhor, pessoal, fazer conhecidas as suas obras, quando nós estamos falando das obras de Deus, é porque aquilo está dentro de nós. Um pouquinho que nós conhecemos de Deus, Deus pode curar. Conheça pessoas que estão enfermas, fala para ela, meu irmão, isso daí que você está passando, para Deus não é nada. Se você buscar em Deus a solução dos seus problemas, a Bíblia diz que Ele já levou sobre si, é só você tomar posse dessa bênção. De que jeito? Coloca a mão no coração, faz uma oração comigo, diga, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu estou falando exatamente o que o manual da vida diz. É uma questão de fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Olha, é a certeza das coisas que se espera. Se espera, por exemplo, vou demonstrar o que é fé numa maneira natural. Alguém aqui já pegou ônibus? Aí você vai lá no ponto de ônibus, está o horário e fica lá. Aí você olha para um lado, você vê o ônibus, você não vê. Olha para o outro, não vê. Só que você não sai dali, porque você sabe que ele vai chegar, você tem uma certeza, você não está vendo, mas dentro de você tem uma certeza que ele vai passar ali, porque você sabe que vai. Você leu em algum lugar que ele vai passar ali. Assim é a palavra de Deus. Se você lê, você deve crer, mesmo que no primeiro momento você não esteja vendo, mas creia. Creia. Porque isso vai se cumprir, não é promessa do homem, é de Deus. Então, para que isso aconteça, observa que vai existir uma ocupação do nosso tempo. Quando nós estamos pensando nessas coisas, nós estamos alimentando o que está dentro do nosso coração, estamos enchendo ele de coisas boas, enchendo ele de coisas maravilhosas. No 9, olha como que ele nos dirige, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração de quem? Dos que buscam ao Senhor. O que você veio fazer aqui hoje? Buscar ao Senhor. Cada um veio buscar por suas necessidades. Em primeiro lugar, é lógico que está a nossa salvação. Mas se eu preciso de uma cura, eu devo buscar isso no Senhor? Deve. Deve buscar, porque Ele já te deu. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, e não duvidando em teu coração, mas crendo que se fará aquilo que disse, isso lhe será feito pelo Pai que está no céu. Então observa que falar, tudo isso vai ocupar o nosso coração, nós vamos estar em atividades, um bom tempo com Deus, trabalhando tudo isso em nosso coração. Observa que só nesse tempo que nós estamos falando sobre isso, eu estou falando, você está dando atenção, nós não conseguimos pensar ao mesmo tempo nas coisas erradas. Consegue? Você consegue dividir o seu pensamento e dividir com a imoralidade do mundo, com as coisas antigas do passado? Nesse momento não dá. Pode ser que quando a gente não está fazendo nada e a cabeça está vazia, a mente começa a procurar coisas. É aí que a gente tem que levar ela onde? Nas coisas de Deus. Ocupar o nosso coração constantemente com as coisas de Deus. Mas, irmão, não tem nada para falar agora, cante louvores.
O louvor, ele é a própria palavra de Deus. Cante louvor. A Bíblia diz, Deus habita entre os louvores de Israel. E isso a gente faz constantemente, às vezes no trabalho. Tem hora que você está trabalhando, você tem que fazer conta, tudo bem, você faz conta, mas tem hora que a cabeça começa a querer rodear, você já canta um louvor, pense nas coisas de Deus, medite num versículo. O tempo vai passando e a sua vida vai sendo educada dessa forma. É aí que nasce a libertação na vida da pessoa. O semblante começa a mudar. As pessoas começam a ver a imagem de Deus na vida dela. Porque aquilo que está dentro começa a ser refletido. No 11 diz assim, buscai ao Senhor, olha o que ele mais diz, e a sua força, buscai a sua face. Que jeito? Continuamente, buscar a face de Deus o pastor Aguinaldo sempre fala desse versículo. Ele fala numa outra linguagem, ele fala assim, que nós devemos parecer cada dia um pouquinho mais com quem? Com Jesus. Buscar a face de Deus é as pessoas olhar na vida daquela pessoa que não saía de dentro de um boteco. A gente dá alguns exemplos que é natural na vida das pessoas no mundo. Você passa em frente dos bares, os bares estão cheios. Não é assim? Você sai uma festa na cidade, você veja o povo descendo, aquele lugar está lotado. Então, as coisas que todo mundo lá fora no mundo costuma se fazer. Aí, quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a face de Deus, a pessoa começa a se sentir mal naquele ambiente. Ela fala, não, isso aí não é para mim mais. Até para comprar alguma coisa que seja útil para casa, aquele ambiente já não começa a fazer bem. Eu me recordo disso, para quem vivia dentro de um bar, para quem chegava tremendo de manhã num bar para poder beber, para parar de tremer, para quem só ia para casa quando os bares fechavam e não tinha mais bar para entrar, quando eu conseguia ir para casa, quando eu não caía para o caminho. Você imagina depois de um tempo, você ter que entrar num bar para comprar 1 litro de leite e você preferia andar 2, 3 quarteirão para ir numa padaria para não entrar no bar. Porque o ambiente já não é mais para mim. O que é isso? É o nascimento de Deus, a presença de Deus passa a viver dentro de nós, que não é qualquer lugar que a gente aceita mais ficar. Isso é buscar a face dele continuamente, você não admite mais isso. As pessoas de ver falam, seu Mané, o que aconteceu com o senhor? O senhor sumiu, nossa, o senhor está diferente, parece que o senhor ficou mais novo, está bonito. Eu falo, pois é a luz de Deus na minha vida, você quer um pouquinho de Jesus? Ah, não, eu não estou tendo tempo. Não é assim? Não é assim que acontece lá fora? A primeira coisa que as pessoas falam é assim, o que aconteceu que você sumiu? Não te vejo mais, eu até pensei que você tinha morrido, eu ouvi isso. Uma vez eu trabalho na prefeitura e uma vez eu estava trabalhando numa creche. Aí eu vi uma moça passando em frente que eu conheci, usei muita droga com ela no passado. Aí quando eu vi, eu falei, dona Joana? Ela olhou e falou, quem é você? Eu falei assim, eu sou o Francis. O Francis, mas você não morreu? Eu falei assim, mas eu estou falando com a senhora, não. Mas falaram para mim que você morreu. Eu falei assim, não, eu estou aqui. Eu não sou assombração, não. Mas por quê? As pessoas não vêem mais. Então a gente vai mudando. Isso acontece, eu estou falando de mim porque algumas coisas que aconteceram comigo que me chamou a atenção, mas acontece com todo mundo, pessoal, que entrega a vida para Jesus e que se torna uma nova criatura. Todas aquelas antigas amizades estranha, porque a gente some daqueles ambientes que desagradava a Deus. No 12 diz assim, olha, lembrai, você está conseguindo entender como que essas coisas estão ocupando a nossa mente? Quem está conseguindo entender isso? Levanta a mão. Isso vai entrando dentro da gente. E imagina se todos os dias a gente se alimentar. Meu irmão, não vai ter tempo para o mal. Ele quer tentar, mas quando está cheia a casa, a própria Bíblia fala que o mal, quando ele sai da vida de uma pessoa, ele procura outra casa para ele entrar. Não achando, ele volta. Se a casa estiver vazia, ele entra com mais 7 espíritos pior, mas ela tem que estar cheia. E nós precisamos encher ela com essas coisas, com a palavra de Deus, com Jesus, com a face de Deus. Buscai ao Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, os seus prodígios e dos juízos da sua boca. No 13, vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor vosso Deus, e os seus juízos
estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Diga graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração agora. Pai, no nome de Jesus, nós falamos de algumas palavras, mencionamos elas. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor escreve não com tintas, mas com o dedo de Deus, nas tábuas de carne do coração, uma carta que será lida diante dos homens, Pai. O Senhor diz isso na sua palavra, que essa palavra que estamos meditando nela nessa tarde, venha estar escrita em nosso coração e refletida em nossa vida, para que o mundo te conheça através das nossas obras, Pai, através dos nossos feitos na tua presença. Que o Senhor dirija a nossa vida através da sua palavra, em nome de Jesus. Como que eu faço para ter o prazer de ter vontade, de ter compromisso com todas essas coisas? A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, podemos andar um pouquinho na Bíblia? Efésios capítulo 5, eu vou até mencionar aqui, depois nós vamos para Mateus, para Isaías. Em Efésios capítulo 5, no versículo 18, a palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma direção que Deus nos dá. Esse vinho que o mundo, que ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, o que é isso? Se está se tratando do vinho? Sim. Para aquelas pessoas que tinham problemas com ele, sim. Mas e para aquelas pessoas que não tiveram problema com bebida, mas estavam distantes de Jesus? Com tudo aquilo que a pessoa buscava alegria no mundo. Não vos embriagueis com as coisas que o mundo nos oferece, que tem uma suposta alegria, entre aspas. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas, elas buscam alegria na bebida. O vinho representa alegria, né? Ele tem uma representação da alegria. No mundo, quando a pessoa ela busca refúgio na bebida, no momento que ela está bebendo, ela está alegre, e até digo que é uma suposta alegria, entre aspas, mas daqui a pouco, o efeito daquela bebida passa. E aí, dentro daquela pessoa onde estava aquela suposta alegria, se torna um vazio cada dia maior. Quando não é a bebida, a pessoa busca refúgio nas drogas. Quando passa o efeito, aquela profunda depressão, vontade de morrer, não tem mais vontade de viver, tristeza profunda no coração. Outros buscam refúgio na prostituição, nas imoralidades. No momento que ela está ali, para ela está tudo bem, mas daqui a pouco ela se depara com a realidade que ela está vivendo e ela vê o vazio que existe dentro dela. Então ela vê que é uma suposta, uma falsa alegria que o mundo oferece. Ele diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Quando a Bíblia diz, ela diz com letra maiúscula. Porque o Espírito Santo, ele nos dá alegria. Um dos frutos que ele nos dá é alegria, um dos frutos. Esses dias mesmo eu estava falando sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos que ele nos dá é alegria. Só que é uma alegria que ela é constante dentro de nós. Mesmo quando estamos em batalhas, em luta, essa alegria existe dentro do nosso coração, que ela nos dá condição até mesmo de perdoar uma pessoa que nos ofende, em crer numa situação que estamos passando difícil. Então é essa alegria que nós devemos buscar. Mas veja bem, a nova criatura deve viver dessa forma. Só que a natureza dela sempre quer mostrar o passado dela. A natureza antiga sempre quer estar apontando para alguma coisa do passado. Às vezes uma mágoa que ela recebeu no passado, que ofendeu ela, que machucou ela. Para quê? Para que tudo aquilo que existia na antiga vida dela venha fazer parte na nova vida. Então a gente tem que fazer o quê? Sepultar essa velha criatura. Não aceitar isso. Se a gente andar um pouquinho na palavra, em Isaías 43,
Hoje nós vamos andar um pouquinho, temos alguns versículos que nós vamos ler, e depois nós vamos orar, fazer a oração forte de libertação. Isaías 43, no versículo 18. Entenda que o Manual da Vida, ele nos orienta. Diz assim, olha, não vos, o que, gente? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí o Senhor Deus, ele nos lembra que nós somos nova criatura. Ele diz assim, eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Quer dizer, o deserto, ele representa um lugar vazio. Se você ir no deserto, você olha e não vê nada, só vê areia, só vê pedras. Você não vê nada daquilo que você precisa. O Senhor, quando tirou o seu povo do Egito, ele já levou direto para o deserto. Jesus, quando ele foi batizado nas águas, logo o Espírito Santo veio sobre a vida dele, e a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto, e lá ele foi tentado. Mas o Senhor, ele nos dá, a Bíblia diz que em todas as tentações, o Senhor nos dá sempre um livramento. O que é esse livramento? É essa estrada que ele está dizendo, que ele coloca para nós no deserto. É sempre uma direção que Deus nos dá para vencer. Tem momentos na vida da gente, até mesmo depois que você conhece Jesus, mesmo depois que você é uma nova criatura, tem momentos na vida que às vezes a gente passa por situações, que tem horas que a gente começa a se perguntar, meu pai, por que eu estou passando por isso? Mas aquilo, meu irmão, é para te fortalecer. É aí que nós temos que demonstrar aquela fé verdadeira que temos em Deus e buscar a resposta na palavra dele. Porque aqui ele diz, olha o que ele diz no 19. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Naquele lugar que você não vê nada, Deus vai te dar uma direção para você vencer. Às vezes é uma batalha no casamento. Mas por quê? Batalha no casamento depois que somos nova criatura? Às vezes o marido, às vezes ele está na presença de Deus, às vezes a esposa ainda, ela está a caminho, vamos dizer. Às vezes ela não está naquele mesmo nível espiritual. Lembra quando Jesus falou para Pedro? Ele falou, Pedro, eis que Satanás está pedindo para te cirandar como trigo, para te arrebentar. Falou para ele. Falou assim, quando tu te converteres, confirma teus irmãos, porque ele vai começar a agir na sua família, para atingir a ele. Porque enquanto ele ainda não era convertido, porque Jesus falou, quando tu te converteres. Então, enquanto ainda ele estava dando brecha para o inimigo agir na vida dele, Satanás pedia autorização para cirandar como trigo. Se você vê cirandar trigo, é bater o trigo para separar ele da casca, é esmagar. Então, você transferir isso para a vida de uma pessoa, é fazer a pessoa sofrer. Jesus falou assim, Pedro, eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, muitas vezes por causa da atitude dele, ele vai sofrer. Mas eu roguei que você suporte essa situação. Só que quando você se converter, em outras palavras, quando você se tornar uma nova criatura, Satanás não vai poder mais tocar na sua vida. Ele vai querer usar pessoas para atingir o seu coração. E quem serão essas pessoas? Muitas vezes aquela que você mais ama, que às vezes ainda não está na presença de Deus. De que forma? A palavra diz assim, os que nascem de Deus não vivem pecando, e o maligno não lhe toca. Quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, o inimigo já não acha mais, quando ela é uma nova criatura, já não acha mais acesso na vida dela. Ela passa a vencer, ela passa a ter autoridade para dar ordem ao diabo. Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios.
Pastor, não fala essas coisas não, mas a própria Bíblia fala. Em meu nome expulsarão os demônios. Quando você realmente nasce de Deus, é você quem põe a ordem. Mas ele vai querer usar pessoas próximas, vai querer usar às vezes o marido, que ainda não está na presença de Deus, para abalar a esposa, para fazer com que aquela pessoa que está na presença de Deus tenha uma atitude carnal, para que suje o coração, para que coloque uma mágoa no coração. É a estratégia que ele usa para querer derrubar a pessoa. Por isso que, se você analisar sobre o que nós falamos do ministério de Asaf, cantar louvores, exaltar o nome de Deus, falar das maravilhas do Senhor, se ocupar com todas essas coisas, nós nunca vamos dar espaço para o inimigo trabalhar no coração. Às vezes você vê pessoas que estão na presença de Deus falando, irmão, estou tão desanimado. Quem já viu isso? Então, é por quê? Porque às vezes a gente está dando uma brecha, a gente está começando a olhar para a velha vida, olhar para o sentimento do coração. Então, o que nós devemos fazer? O que Jesus falou para Pedro. Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos também na presença de Deus. Leva o evangelho para eles, para que todos se convertam e toda a sua casa seja coberta de bênçãos e coberta de proteção, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que temem a Deus. Amém, pessoal? Então, veja bem, nós não devemos ficar lembrando das coisas passadas. Mas de que forma? O que eu tenho que fazer com as coisas passadas? Transformar em bênção. De que forma? Por exemplo, eu não posso ficar pensando no prazer que eu tinha quando eu usava droga. Mas eu posso pegar a história que eu tinha no passado e trazer para os dias de hoje para falar para uma pessoa que está sofrendo com a mesma situação. Olha, se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus pode fazer na sua vida o que fez na minha. Eu usava droga e hoje não uso mais. Você mostra para aquela pessoa uma luz no fim do túnel. Você se torna um testemunho vivo para ajudar aquela pessoa. Você passa a ser, como Jesus falou, o sal da terra e a luz do mundo. É isso que ele quis dizer, que nós devemos ser. Que uma cidade iluminada não se esconde. Você, aonde você estiver, você vai brilhar. As pessoas vão te ver. E é aí que você pega o seu passado, mas você traz ele para os dias de hoje como bênção, não como lembranças para ter prazer. Mas quando eu usava droga era tão bom. Não, irmão, eu odeio drogas. Eu vivi naquela época dos 9 aos 31. Quando eu olho para a vida que eu tinha, era só sofrimento. Hoje eu utilizo esses fatos que eu vivi para estender a mão para aquela pessoa que está no chão presa, como um dia eu fui, para falar para ela, olha, se você crê em Jesus, se você falar das maravilhas que Deus fez, se você cantar os louvores do Senhor, Ele vai te levantar dessa situação, você vai ficar livre desse mal que você está vivendo. E colocar em prática, é vir aqui hoje contar o que Jesus fez na sua vida. Quando acontece alguma coisa na sua vida que você conseguiu vencer através da fé, meu irmão, pega uma oportunidade, vem contar. Nós estamos com um trabalho aí da TV, marca uma hora, um horário comigo para a gente gravar um testemunho, para você contar para o mundo o que Jesus fez na sua vida. Porque quando você fala para o mundo o que Jesus fez, você está levando esperança para aquelas pessoas que estão sofrendo. E fala para ela, venha também ser uma nova criatura em Jesus. Venha falar das maravilhas, como o ministério de Asaf. Venha louvar ao Senhor, venha exaltar o Senhor. Continuamente, isso nós enchemos dentro de nós a presença dEle. Aonde você está, você vê que tem horas que você tem que até se controlar para não falar. Né, para não se tornar aquela pessoa chata, que às vezes a pessoa está tratando de trabalho, vamos falar de trabalho. Mas a hora que a pessoa vem falar de algum sofrimento para você, é automático, já sai lá de dentro. Mas para sair nós precisamos encher. Amém? Mateus, capítulo 12. Mateus 12, 34. Mateus capítulo 12, no versículo 34. Vamos ler o 33 antes. Aqui o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim,
Ou fazei a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, aquilo que eu estava dizendo. Por aquilo que nós vivemos, falamos ou pensamos, que nós sabemos quem nós somos. Se somos uma nova criatura, temos que estar constantemente exaltando o Senhor. No 34, Jesus, de uma forma bem delicada, ele fala assim, raças de víboras. Imagina se um pastor falar isso para o povo, hein? Olha aqui, suas raças de víboras. Pô, muitos viram a costa. Mas olha como que Jesus falava, repreendendo eles, né? Repreendendo eles. Dizia assim, raças de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, o que a Bíblia diz? Disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Como que isso acontece na nossa vida? É a mesma coisa assim, ó, nós temos que acordar todos os dias, pessoal, independente da situação que estamos vivendo, falar, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Sei que vou ter lutas, mas em todas as minhas lutas, o Senhor há de dar vitória. Eu dou graças por isso. Agradecer, pessoal. Ao invés de abrir a boca, muitas vezes, para blasfemar uma luta que passamos em nossa vida, porque, veja bem, como que nós vamos ter uma vitória se não houver o quê? Uma luta. E a luta não é boa. Na luta a gente toma pancada, a gente às vezes apanha, mas quando nós temos uma fé em Jesus, nós cremos que Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu. Então, se Ele já nos deu a vitória, nós vamos passar pela luta, mas a garantia da vitória é nossa. Então, nós temos que crer que o final da história, nós já vencemos. Seja numa enfermidade, seja uma luta no casamento, seja na onde for. Se nós permanecemos na presença de Deus, nós vencemos essa batalha. Não tem uma pessoa que busca Deus de coração, que se entrega a Ele de coração, que perde alguma batalha. Se você, como o pastor Aguinaldo pregando a mensagem desses dias, ele estava falando que um crente, às vezes, quando ele morre, né, que nós falamos de fé, falamos de cura, de libertação, de repente um crente está lá no hospital, está enfermo e morre. Dá uma impressão que ele perdeu. Mas quando ele perdeu a batalha? Não, ele foi promovido. Porque aonde ele está agora, ele não vai ser mais tentado, ele não vai mais perder a salvação, e ele vai ser galardoado por todas as boas obras que ele realizou aqui na terra. Então é vitória. Jesus, quando ele estava na cruz, as pessoas zombavam dele, as pessoas diziam para ele, tu não és o Cristo, desça da cruz e salva nós também. Zombavam dele, mas ele estava lá, ele ficou até o fim. Depois ele disse, Pai, está consumado. Quando ele falou consumado, ele venceu Satanás, nos trazendo a vitória da vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele precisava passar pela cruz. Ele precisava realizar esse sacrifício na cruz. Ele teve momentos na vida dele que ele sentiu o desejo de desistir, que ele disse, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Quantos momentos na nossa vida nós já não tivemos momento de desistir, de largar tudo e chutar o barde, mas nós continuamos, estamos aqui, ó. Quantas vezes não passou na minha cabeça de largar tudo e viver minha vida? Passou. Como se vir de novo, vai passar. Mas não tem outro caminho, é um caminho sem volta, meu irmão. Servir a Deus é um caminho sem volta, é até o fim da nossa vida. Jesus disse, se puderes, passa de mim esse cálice, mas antes, faça a tua vontade e não a minha. Então ele concluiu aquela obra salvadora na terra, nos trazendo a vida eterna. E a palavra nos orienta e nos dirige. Andamos mais um pouquinho, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no versículo 14.
Então a palavra diz assim: e sobre tudo isto, 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade. Em alguma outra versão a Bíblia fala amor. Ele diz assim, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, olha o que ele diz: domine em vossos corações, e sedes agradecidos. E sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós. De que forma? Abundantemente. Então entenda, para que isso aconteça em nossa vida, para a palavra de Deus habitar em nós abundantemente, isso nos leva a ter um compromisso com Deus abundantemente. Estar presente nos cultos. Não podemos ser aquela pessoa que só vem de vez em quando. É lógico, tem pessoas que às vezes ela tem compromisso no trabalho que ela não tem como, às vezes o máximo que ela consegue oferecer, o melhor dela é uma vez por semana vir no culto, mas realmente por causa do trabalho. Então aquilo para ela é o melhor dela, Deus vai honrar aquela entrega dela. Mas aquelas pessoas que têm condições de vir em todos os cultos, venham em todos, pessoal. Venha em todos os cultos. Por quê? Porque você vai se alimentar da palavra de Deus, ela vai habitar em você, porque você vai estar ouvindo ela constantemente. Então ela vai habitar em você constantemente, o manual da vida vai estar em você, porque você vai usar a palavra de Deus nas adversidades da vida, naquilo que você passa, nas decisões que você toma. Tem um filme que ele chama assim, uma hora se você puder assistir, você consegue ver no YouTube, o que Jesus faria em meus passos, ou o que Jesus faria em meu lugar, tanto um título como o outro, você consegue achar, mas o que Jesus faria em meus passos. Aí mostra a história de um pastor que ele sofre um acidente com a família inteira morre, fica só ele, aí ele está na igreja, levanta uma luta, eles vêm fechar a igreja, vem a máquina para derrubar a igreja, meu irmão, que luta que esse homem passa. Aí na última hora ele é usado, eu vou ficar contando para vocês, não vou poder, mas é melhor vocês assistirem. Então ele passa aquela luta, como todos nós passamos, mas é nessas horas que nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Por isso que a gente diz, faça das adversidades da vida uma oportunidade para se viver a palavra de Deus. É na hora que alguém vem até você falar de um problema que está vivendo, coloque em oração. Jesus não disse, em meu nome expulsarão os demônios? Então ora por aquela pessoa, para que aquele mal saia da vida dela. De repente é você quem está passando, entra em oração, entra em combate espiritual, não desiste. Meu irmão, eu estou quase sendo vencido pelo pecado, abra jejum. É fazer tudo o que a palavra de Deus nos orienta. Irmão, estou meio desanimado, cante louvores, olha o ministério de Asaf, guarda essa palavra no teu coração, cante louvores, coloque louvores na sua casa, inunde a sua casa de louvores o dia inteiro, meu irmão, o tempo que você puder. Você pode ver, se você ficar às vezes no trabalho, alguém está lá e coloca aquelas músicas do mundo, né? E de repente toca aquela música o dia inteiro, parece que aquilo fica impregnado na mente, não fica? Tem uma rádio, acho que é aquela Prata FM, teve uma época aí, que tinha uma música, que ela estava fazendo um sucesso violento. E eu ia trabalhar num lugar, fazendo uma instalação, o rapaz trabalhava comigo e levava o radinho grudado nele, ele era fã dessa rádio. Aí ele colocava, acho que tocava umas 10 vezes no dia aquela música, aquela uma mesa de bar. Aquilo ficava na cabeça da gente, que se você bobeava, você começava a cantar. Começava a cantar ela, porque ele tanto ouvia. Agora, o que eu digo assim, olha, se você ouvir a palavra de Deus constantemente, ela vai estar na ponta da sua língua. Se você ouvir louvores o dia inteiro, louvores, ele é a própria palavra de Deus, ele vai estar na ponta da sua língua, com o seu coração transbordando. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, quando nós louvamos, a presença dele vem sobre a nossa vida. E olha só, no 16, né? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, olha, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Para a gente encerrar e nós orarmos, vamos dar um pulinho aí, um pouquinho pertinho, em Tessalonicenses 5,18. Você anda só mais um livro? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nós já vamos orar. Então a palavra diz assim, olha, em tudo dai graças. Nos momentos bons, dai graças. Nos momentos difíceis, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Diga amém. Graças a Deus. Fiquem de pé, agora nós vamos orar, pessoal. Você vai abrir o seu coração, você vai fechar os seus olhos, você vai levar os seus pensamentos no objetivo que você veio aqui hoje. Eu não sei qual é a sua causa. Tem pessoas que estão aqui hoje que está passando um problema na saúde. Tem pessoas que estão aqui hoje porque está passando um problema no casamento. Às vezes é um problema espiritual, a pessoa não consegue dormir, tem insônia, está sentindo depressão. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus se manifestou a este mundo para destruir as obras do diabo. E nós vamos orar para que esse mal saia e para que a presença de Deus venha sobre a sua vida. Feche os seus olhos, não tenha medo, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, meu Deus, eu me dirijo na Tua presença, diante, Senhor Jesus, da vida dessas pessoas. Eu entro agora no mundo espiritual, Pai. E eu me dirijo, em nome do Senhor Jesus, a todas as forças espirituais do mal que está agindo na vida desta pessoa, colocando a insônia, fazendo com que esta pessoa, ela passe toda a noite acordada, ela não consegue dormir. Essa pessoa, Senhor, ela tem dor de cabeça constante, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que ela briga na casa dela, ela briga com o marido, briga com os filhos, ela perde o controle. No nome de Jesus eu me dirijo a essa força do mal que está agindo na vida desta pessoa. Meu Senhor, o Senhor disse na Tua palavra, que em Teu nome nós expulsaríamos os demônios, curaríamos os enfermos, e eu me dirijo agora a toda a força do mal, vai saindo da vida dessa pessoa agora. Você mal que está agindo no coração dessa pessoa, você que está agindo na vida dela, você que está tirando o sono dela, ela não consegue dormir, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Talvez foi feito um trabalho contra esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, que toda esta obra maligna, que ela cai por terra agora, que toda força espiritual do mal sai dos caminhos da vida dessa pessoa, da família dela, em nome do Senhor Jesus. Todo mal da vida dela, em nome de Jesus, saia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apresenta suas mãos para o céu e diga assim: Senhor Deus, coloca nas minhas mãos o Teu poder, o poder para curar, Pai, o poder que liberta, o poder que transforma. Coloca as mãos no coração agora, meu irmão, e receba a cura sobre a sua vida. Se você entrou aqui hoje, talvez
por causa de um problema na saúde, creia, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele disse que Ele enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou de toda destruição. Creia que você está recebendo agora a sua cura, creia que você está recebendo agora a sua libertação. Talvez, meu irmão, se era um vício que você tinha, você não quer mais. A partir de hoje, você pode até trazer aqui, colocar um cigarro aqui no altar. Se for este vício, se for um vício de cigarro, de droga, do que for, joga fora da sua vida, porque isso está lhe tirando a salvação. Isso faz com que, se você fechar os seus olhos agora, você perde a sua salvação. Então tira isso da sua vida, dos seus caminhos. O poder de Deus, Ele opera na sua vida agora, trazendo a libertação, a transformação, a cura. Diga assim: Senhor Deus, eu agradeço por este milagre na minha vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Pode vir os irmãos vir louvar em nome de Jesus. Você coloca as mãos no coração, agora você vai louvar junto, você vai cantar esse louvor de todo o seu coração. E lembre-se que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Aleluia. Em nome de Jesus. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica seu santo nome. Exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluias. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
Amém, pessoal. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu vou passar para a segunda parte. Amada igreja, os irmãos, eles têm trazido alimentos, né? A igreja tem esse propósito de estar sempre ajudando as pessoas com cestas básicas, com roupas, com calçados, com várias coisas. E as pessoas têm abrido o coração. Eu queria pedir aos irmãos que estendessem as mãos, que orassem comigo para que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão trazendo, como aqueles que estão recebendo, em nome de Jesus. Estendam as mãos para cá. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, essa cesta, a qual os teus servos, Pai, têm separado parte, meu Deus, dos seus alimentos e têm olhado para aqueles que têm necessidade. Eles têm trazido, meu Pai, que o Senhor abençoa, Pai, que o Senhor dê a semente àquele que semeia, que o Senhor abençoa grandemente e prospera a vida daquela pessoa que tem abrido o coração, Senhor Jesus, e tem trazido alimentos para compartilhar com aqueles que têm necessidade. Eu te peço que o Senhor abençoe também a vida daqueles que precisam, Pai, suprindo as necessidades, abrindo portas na vida profissional, prosperando e abençoando em todos os sentidos, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós temos esse livro, a qual aqui tem nomes de pessoas que estão com vícios, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão presas, que estão no hospital, com Covid. Se você tem um familiar que está sofrendo e você quiser colocar o nome aqui, todos os cultos nós oramos, e junto com a igreja, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos, e eu creio que os irmãos podem me ajudar em oração, amém? Estendam as mãos, vamos abençoar então cada nome que está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse caderno, Pai, ao Senhor. Aqui tem nomes, Pai, de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que estão presas, de pessoas que estão enfermas, meu Pai, de pessoas que estão desempregadas. Meu Deus, coloca as tuas poderosas mãos sobre essas vidas, para que essas portas venham se abrir. Meu Deus, alcança aquele que está internado no hospital, aquele que está desenganado pelos médicos. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que traz existência ao que não existe. O Senhor é poderoso, Pai. Estenda as mãos que curam, as mãos que libertam, as mãos que transformam sobre cada vida, Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No começo do ano foi entregue aquele projeto de vida, esse daqui. Se você pegou, você pode segurar na mão, nós vamos orar. Se você não pegou, tem mais ainda? Não tem, né? Mas você pode ter ele no seu coração, porque a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem um projeto de vida, para você, para a sua família, fique no seu coração, medite nele, peça a Deus, o Senhor vai te dar. Vamos estender as mãos, vamos orar por esse projeto. Pai, nós no começo do ano fizemos esse propósito, Pai. Pessoas escreveram pedidos, projetos que elas têm, talvez de casa própria, de uma família reconstruída, Pai, de uma família, meu Senhor, que talvez viviam em briga, e o projeto de vida dela é que haja união. Meu Pai, que assim venha se cumprir esse desejo que está no coração desta pessoa, que o Senhor estenda as mãos e abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, nós temos aqui também o nosso ofertório. Se você trouxe nessa tarde o seu dízimo, a sua oferta, e você vai apresentar a Deus, segure nas suas mãos, nós vamos orar, em nome de Jesus. Pode colocar no ofertório, em nome de Jesus, nós vamos orar. Ou se você ainda está com ele nas mãos, segura nas mãos, e nós vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero juntamente com a tua igreja, abençoar a vida de cada pessoa que está presente nessa tarde, como aqueles que estão em casa assistindo, Pai, pela internet, assistindo pelo Facebook. Meu Deus, que o Senhor abençoa, prospera grandemente a vida dessa pessoa. Meu Pai, tem pai de famílias que precisam de um trabalho. Pai, eu te peço, abra as portas na vida profissional, para que esse pai possa levar o pão para dentro da sua casa. Prospera aquele que está endividado, aquele que precisa. Estenda as mãos poderosas, Pai. Derrama as tuas bênçãos, porque está escrito
escrito na tua palavra, que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará uma bênção sem medida sobre vós. Pai, nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Se você trouxe, pode colocar sobre o ofertório ou sobre o gasofilácio, em nome de Jesus. Você que está assistindo pelo Facebook, você pode procurar a Igreja Luz e Vida. Todos os dias é aberto o escritório, das 8h30 às 11h30. Você pode trazer também a sua doação. Nós temos alguns recados. Temos todos os dias, na Rádio Piracema, um culto com o pastor Geraldo, das 6h às 7h, e das 21h às 23h comigo. Tem alguns irmãos que estão fazendo de quarta-feira, e uma igreja também que está fazendo de quinta-feira, das 21h às 22h. E eu faço a partir das 22h, 23h de quinta-feira. E de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, nós estamos lá abençoando. Temos o aplicativo da igreja, temos também a TV web da igreja. Você pode acessar pelo site luzevidaemcristo.org. Você vai assistir todos os trabalhos da igreja. No próprio site, nós temos o aplicativo, você pode baixar lá, e também tem uma rádio e uma TV 24 horas no ar. Amém? Mais algum recado? O curso teológico era de sábado, agora nós vamos ter toda segunda-feira, às 7h. Você que quer aprender a palavra de Deus, olha, o que nós lemos hoje, é encher o seu coração do conhecimento de Deus, para que você fique o dia inteiro meditando nisso. Você pode vir participar. Temos o curso toda segunda-feira, das 7 às 8, está sendo das 7 às 9, está sendo uma bênção. Venham conhecer. Toda segunda-feira, aqui na Igreja Luz e Vida em Cristo. Mais algum recado? Culto das Mulheres, dia 6, terça-feira. Culto das Mulheres de Deus. A palavra diz que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. Então, oi? Às 19h. Às 19h, terça-feira que vem, na próxima terça, às 19h, vai ser bênção de Deus. Olha, esses cultos têm sido uma bênção. Então, eu convido você, mulher de Deus, que está nos assistindo, e você que está aqui também, para participar em nome de Jesus. Amém? Vamos embora para casa? Tem alguém pela primeira vez? Tem mais alguém? Então, deu presentinho para eles? Amém. Pois pode deixar o nome para a oração, sejam bem-vindos. Temos os cultos toda quarta, 7h30, quinta, 3h30, sexta, 7h30, e no domingo, 8h e às 18h. Vamos embora para casa? Fiquem de pé, eu vou orar para Deus abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a ida desta pessoa para casa. Leve em segurança esta vida, Pai, até a casa dela, onde ela for, que o Senhor livra do homem sanguinário, da bala perdida. Livra também, Senhor, de animais que vivem soltos pelas ruas. Protege esta pessoa. A tua palavra diz que o teu anjo acampa ao derredor dos que o temem. Eu te peço que o Senhor proteja, em nome de Jesus, a cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz e que Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra no coração.